Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do Fundo de Renda Urbana da Credit Suisse. É o HGRU11. A gente vai ver qual foi a performance dele esse mês de julho, tá? Então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like. É muito importante pra gente, tá? Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, é de graça. Vamos lá, vamos aqui ver o que aconteceu, né? A gente vai algum tempo que a gente não fala do Fundo de Renda Urbana, né? O HGRU11. A gente vai aqui se atualizar, né? O que está acontecendo no HGRU11, fundo que encerrou o valor de mercado, né? R$ 132,50, cota patrimonial 123,67. Acho que a última vez que a gente falou daqui estava em torno de 122, 123 reais, né? Alguns meses atrás. O valor de mercado nada mudou, 2,4 bi, mais de 200 mil cotistas, né? Também mudou bastante essa quantidade. Eu não sou cotista do fundo, nunca fui ainda. E o rendimento dele, 85 centavos por cota, tem uma ABL atual de 432 mil metros quadrados, o dividend yield dele está em 7,7 e o preço por metro quadrado do fundo está em mais de R$ 4.650. Ele tem apenas 4% de alavancagem e 1,1% de vacância física e 0% de vacância financeira. Vamos lá então, algumas informações aqui do gestor e fala aqui sobre a receita total oferida no mês de julho, foi de 20 milhões e meio de reais, em torno de R$ 1,11 por cota, o que levou para um resultado aí de mais de 16,9 milhões, 92 centavos por cota. Teve alguns impactos extraordinários, complemento de renda semestral pago pelo Dutra 107, 2 milhões de reais, em torno de 11 centavos por cota, e também um lucro aí na venda das lojas lá de Vitória, Francisco Beltrão e esse nome aqui, né? Goiôerê, Goiôiorê, sei lá, é isso aí. Lá no Paraná, o conjunto soma mais de meio milhão de reais, 3 centavos por cota. Então teve esses eventos aí que impactaram na receita, são eventos de receitas não recorrentes, né? Que normalmente quase todo mês tem receitas não recorrentes aí no HGR e o MOSE, né? E a distribuição foi então de 85 centavos. O fundo permaneceu dentro ali uma distribuição linearizada, né? Normalmente ele faz esses ajustes sempre nos finais de semestre, né? Então tem algumas vezes as distribuições são bem elevadas em junho e em dezembro, né? Referente a esses 2 meses. Aqui ele distribuiu em torno de 92,8% do resultado do mês. Algumas notícias aqui, né? Que alguns eventos que aconteceram. Foi que realmente eu também nem vi isso aqui, nem vi esse fato relevante sair, que foi a aprovação em assembleia da nona emissão de cotas do fundo, oferta que vai ser destinada para investidores profissionais, mas eles abrem normalmente para cotistas, né? Tem o direito de preferência, alguns têm direito de sobras, outros não. Os últimos, por exemplo, não têm visto o direito de sobras sendo abertos, né? Mas quando ele fala que é para investidores profissionais, é uma oferta restrita, mas os cotistas primeiro que têm as opções ali de exercer o seu direito de preferência. R$ 123,51 é o valor da emissão. O custo unitário vai ser de 2,8% do valor da emissão, então vai ficar mais caro que isso aqui, né? E a oferta, o fundo vai aumentar mais de 33%. Ó. O fundo atualmente tem 2,4 bi de patrimônio e vai aumentar 1,2 bi. Então, em torno de 33%. Esse vai ser, por exemplo, o fator de proporção, né? Que o de cotista vai exercer. Então, quem tiver ali 10 cotas do fundo vai poder exercer o direito de preferência ali de 3 cotas, né? Isso é a expectativa, né? Então, vai ser essa proporção aí. A cada 10, 3 cotas você vai ter direito. Né? A cada 100, 33 cotas. Né? Assim por diante. Isso se o fator de proporção se confirmar. Né? Aqui teve mudança da marca das lojas em relação aqui às lojas da Carrefour. Né? O SPVJ, inclusive a Assembleia Geral do dia 28, aprovou a proposta de aquisição de ativos do fundo pelo HGRU11. Então, provavelmente, essa emissão de cotas é para aquisição dos imóveis do SPVJ, tá? E teve aqui um do Mint 11 aqui que eu não sei o que se refere a esse edital de convocação, que teve uma assembleia no dia 10 de agosto
provavelmente o fundo HGR11 tem alguma participação nele. Aqui é a venda dos ativos imobiliários, né? O fundo segue vendendo aí os ativos referente às lojas pernambucanas. O fundo que fez uma aquisição lá em 2021 de mais de 40 lojas, né? E segue vendendo aí com ganho de capital, fazendo um ótimo ganho de capital ao longo dos meses, tá? Já vendeu 188 milhões, né? Oferiu um ganho de capital aí, acho que o ganho de capital foi bastante alto em relação a essas vendas, né? E o fundo segue então aí nessa saga vendendo algumas lojas ainda das lojas pernambucanas. Mais para baixo que ele fala do imóvel lá do Dutra 107, né? Segue aí evoluindo em relação às operações, às locações, né? Então dá uma lida aqui para você também se inteirar. O fundo não teve mudanças em relação à vacância dele, né? Ele segue que tem uma pequena vacância no fundo, justamente desse Dutra 107, né? O fundo nunca teve vacância, mas adquiriu um fundo que estava com uma pequena vacância ali, que foi o Dutra 107, e o fundo segue então fazendo as operações lá em relação à operação do imóvel, né? No intuito de reduzir a vacância dele ao longo aí da sua aquisição, né? O fundo tem esse imóvel aqui desde ali de março, fevereiro, março, né? O fundo segue fazendo as operações aí para poder mitigar essa vacância. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a composição de resultados. Então melhorou a receita de locação aqui do fundo, né? Teve uns recebimentos ali extraordinários, né? E mudança aqui, teve um aumento por conta disso na receita de locação. Mobiliário, rendimentos imobiliários 4,1 milhões, recebimento também de alguns ganhos de capital, né? Principalmente das vendas das lojas, correção monetária e outras receitas 602 mil reais, e aqui um imposto de renda sobre o ganho de capital de 33 mil reais, de 33 reais, né? Não é 33 mil não, é 33 reais, porque os valores aqui estão em reais. Total de receitas 20,5 milhões de reais, despesas financeiras a gente verifica que tem 750 mil reais de receita. O fundo tem uma alavancagem, uma pequena alavancagem, como a gente viu lá em cima, em torno de 7%, né? E as despesas operacionais, que são as maiores, né? Normalmente que tem taxa de gestão e administração, 2,8 milhões de reais, total de despesa de 3,6. Distribuiu quase 17 milhões, resultado, né? Foi de quase 17 milhões e distribuiu em torno de 15,6 milhões para mais de 18 milhões de cotas que o fundo detém. A receita potencial do fundo atualmente está em 13,8 milhões. O fundo também então tem auferido receitas não recorrentes que tem acrescentado essa receita potencial e está superior, inclusive, né? A receita, como a gente viu, foi mais de 15 milhões de reais. Por conta de que antecipações, multas, juros, atrasos, né? Teve receitas aqui que são não recorrentes, né? Multa não é uma receita não recorrente, nem sempre tem juros, né? E antecipações também é deliberação, é por pura deliberação do inquilino. Em relação à vacância, o fundo deixa de receber em torno de 124 mil e as carências e os descontos concedidos 370 mil, o que então fez com que o fundo tivesse uma receita de locação a critério de caixa em julho de mais de 15,7 milhões de reais. E aqui é o resultado do fundo, né, por cota, o resultado distribuído, inclusive, né, o rendimento distribuído. E como eu falei, o fundo normalmente faz esses ajustes ali nos finais dos semestres, né, que é onde o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. Então ele distribui linearmente e faz o ajuste normalmente ali no final do semestre, tá? Provavelmente o fundo tenha oferido ali mais ganhos de capital aqui, já recebeu uma parte ali em julho e provavelmente vai manter esse rendimento ali aqui linear e vai ajustar lá em dezembro. O fundo atualmente tem, inclusive, um saldo resultado acumulado de 82 centavos, quase um rendimento mensal, né? Bom, mais para baixo que a gente vai verificar a tabela de rentabilidade do fundo, que no mês foi de 1,2%, né? Praticamente igual ao IFIX, como a gente verifica aqui, praticamente igual também ao CDI bruto, que foi de 1,1%. Mais para baixo a gente vai verificar a liquidez do fundo, que é uma ótima liquidez no mercado, né?
é 84,3 milhões. O giro de cotas até foi um pouquinho alto do que o normal, né? 3,5%. E o fundo segue aumentando a quantidade de cotistas. Ultrapassou os 200 mil no mês passado, mês de junho. E em julho ultrapassou os 202 mil cotistas. O fundo segue crescendo gradativamente também a quantidade de investidores. Dentro da composição do patrimônio líquido, a gente verifica que o fundo tem uma participação bem alta aqui, como a gente verifica no SPVJ, né? SPVJ. Em imóveis aqui o fundo tem mais de 1,8 milhões e, como a gente verifica aqui também, a alavancagem do fundo, né? As aquisições do fundo, ele tem 188 milhões de saldo devedor ali das operações de aquisições, né? E o patrimônio líquido do fundo, então, 2,2 bilhões de reais, cota patrimonial R$ 123,67, está mais de R$ 130 aí no mercado, né? Mais para baixo aqui a gente vai verificar o detalhamento das aquisições. Então, nos próximos 6 meses, o fundo tem alguns recebimentos, alguns pagamentos. Então, a gente tem aqui parcelas a receber da Macro, da loja Francisco Beltrão, né? Tem aqui parcelas de aquisições do fundo que superam, inclusive, as parcelas a receber nos próximos 6 meses, tá? Então, o fundo tem aí uma parcela em torno de 10 milhões de reais, 12 milhões para pagar de saldo, né? A pagar nos próximos 6 meses. Aqui é a diversificação regional, a diversificação aqui por ativo, né? Então, muitos imóveis aqui, inclusive educacionais, o fundo tem. E na evolução da vacância, aqui a gente verifica que o fundo está atualmente com 1% de vacância apenas, né? Então, vacância bem baixa, 7% acho que de vacância só no Dutra, né? No Dutra 107, e o fundo em si está com 1% de vacância. Eu nunca tinha visto o fundo com vacância antes de novembro, né? Depois que adquiriu então o Dutra 107, acho que foi dezembro, faz tanto tempo já que eu nem me lembrava. 1% de vacância desde já, tá? Aqui é o preço médio. Preço médio aqui é o aluguel médio educacional, que é a parte mais azul clara, é a maior que tem, né? Quase R$ 60 o aluguel médio educacional, e o varejista R$ 26,80. E mais para baixo a gente vai verificar o prazo médio de vencimento dos contratos, que está mais de 10 anos, né? São contratos ali, normalmente contratos atípicos, né? Que o fundo faz, então tem ali contratos com prazos muito altos, né? Mais de 10 anos aí, mais de 10, mais de 15 anos aí de prazo contratual. E mais de 75% só vence a partir de 2027. 92%, na verdade, né? Vence somente a partir de 2027. E os índices de reajuste, principal é o IPCA, mais de 90%. E em setembro, mês que vem, vai ter um ajuste de 37%. Vai ter um impacto bem relevante, ao meu ver, então, dentro da receita, né? E na exposição por locatário, a gente verifica que o Carrefour, o grupo Carrefour, tem uma exposição maior, 39% da receita vem do Carrefour, mas são diversas lojas, né? É diferente quando você tem um inquilino em um imóvel com um percentual dessa magnitude, né? Então, é um inquilino, mas são diversas lojas que ele aluga, né? É um grupo de varejo. Aqui a gente tem 18% no grupo Estácio de Sá, né? Que é esse aqui, esse código aqui. A Anima, que também é do setor educacional. As Pernambucanas, que o fundo ainda tem algumas lojas ali de varejo, vestuário das Pernambucanas. Então, e outros aqui que a gente verifica com parcelas menores, tá? Então, o grupo tem essa diversificação aí, são poucos inquilinos, mas são muitos imóveis locados. Setor educacional 32%, né? E o comércio varejo alimentício 46%, como a gente verifica aqui. E 80% dos contratos são contratos atípicos, né? Que dá aquela garantia, né? Contratual do recebimento do saldo devedor do contrato. Aqui é a alavancagem do fundo ao longo do tempo, a tendência, né? 4% é o saldo devedor dos CRIs aqui em março, né? É a previsão de quitação do saldo devedor, né? E vai reduzindo de acordo com os anos aqui até 2033. E mais para baixo é a amortização, né? Então, a amortização é crescente, então vai amortizando mais ao longo do tempo, e os juros é decrescente, vai reduzindo ao longo do financiamento.
E aqui a gente verifica o saldo do CRI macro, né? Inclusive, acho que o fundo já até vendeu esse imóvel, se eu não me engano, 93 milhões. Né? Esse é o saldo devedor desse CRI indexado ao IPCA, mas é que o fundo ainda tem aí, então, esse CRI, né? E aqui são as últimas notícias do fundo, né? Você pode então baixar o relatório aí, fazer essa leitura, né? Os imóveis do fundo atual são esses daqui, né? São diversos imóveis, como eu falei, apesar de ter um grupo com 39%, ele tem muitas lojas locadas, né? Com nomes diferentes, inclusive, né? Que faz parte do grupo. A maioria dos imóveis aqui de varejo alimentício é do grupo Carrefour, tá bom? Então, o fundo ainda tem muitas lojas, inclusive das lojas pernambucanas, e segue vendendo, né? Segue vendendo aí essas lojas, oferindo um grande capital aí excepcional. E aqui tem a Assembleia das Assembleias do mês, a RBED, né? Os fundos aqui que a HGRU tem em carteira. Ele acompanha também as assembleias. É isso aí então. Esse aqui é o fundo, o patrimônio líquido nos últimos 12 meses, né? Atualmente 2,2 bilhões de reais. O fundo que tem desde abril de 2018 e é administrado pela Credit Suisse, uma ótima gestora aí. Tem uma taxa de performance de 20% do QCD, 5,5% mais IPCA e uma taxa de administração de 0,7% valor com base no valor de mercado paga anualmente. O fundo fez 4 emissões de cotas realizadas, então ele falou lá em cima que era a nona emissão de cotas, eu acho que é a quinta então, né? É a quinta emissão de cotas e não a nona como foi anunciada lá, não sei que tenha alguma coisa errada lá para cima, ok? É isso aí então. Esse aí é o relatório gerencial do HGRU11, fundo de varejo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do HGRU11, qual o percentual da sua carteira. Eu não sou cotista atualmente do fundo, mas o fundo segue performando aí, fundo que sempre teve ótimas receitas de ganho de capital, principalmente porque ele reoxigena muito o seu portfólio, ok? É uma característica do fundo. Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.